A democracia, como a conhecemos hoje, teve origem na Atenas antiga, no século V a.C. Imaginem só, um sistema político criado para dar poder ao povo, substituindo as oligarquias e tiranias que governavam antes. É como trocar um algoritmo ditatorial por código aberto, dando poder de decisão aos usuários. Essa revolução política, meus amigos, moldou o mundo em que vivemos. E entender suas nuances é como decifrar o DNA da civilização ocidental. Preparem-se para uma viagem fascinante pela história, porque vamos explorar algumas curiosidades sobre a invenção que mudou o curso da humanidade, a democracia ateniense. Vamos começar do começo, desvendando o significado da palavra democracia. É como observar as estrelas. Primeiro, você precisa entender os nomes e as constelações para navegar pelo cosmos da política. Democracia vem do grego, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder ou governo. Juntando tudo, temos governo do povo. Simples assim? Bem, na teoria talvez. A verdadeira beleza está nos detalhes, nas entrelinhas da história. Imaginem a Grécia Antiga, um caldeirão de ideias fervilhando sob o sol Mediterrâneo. Ali, a democracia não era apenas uma palavra, mas um experimento social em constante mutação. Era o povo, e não um único líder ou grupo seleto, quem decidia o destino da cidade-estado. Claro, essa ideia de povo era um pouco diferente do que entendemos hoje. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam das decisões políticas. Mas ainda assim, a democracia ateniense representou um salto gigantesco na história da humanidade. Era como se, pela primeira vez, a voz da maioria ecoasse mais alto que os sussurros dos poderosos. A democracia não surgiu da noite para o dia. Foi um processo gradual, como a formação de uma galáxia espiral, com diferentes mentes brilhantes contribuindo para sua evolução. 3 grandes reformadores moldaram o sistema democrático ateniense: Drácon, Solon e Clístenes. Drácon, lá por volta de 621 a.C., criou um código de leis extremamente rígido. Tão rígido que até hoje usamos o termo leis draconianas, para nos referirmos àquelas leis excessivamente severas. Já pensaram se ainda vivêssemos sob o código de Drácon? Felizmente, Solon entrou em cena em 594 a.C. e deu uma bela sacudida no sistema. Ele aboliu a escravidão por dívidas, imaginem só, e concedeu mais direitos aos cidadãos. Foi um passo crucial para uma sociedade mais justa. Mas o grande astro da nossa história é Clístenes, que em 508 a.C. criou o primeiro sistema democrático direto, dando ainda mais poder ao povo. É por isso que ele é considerado o pai da democracia. Se a democracia fosse uma espaçonave, Clístenes seria o engenheiro que projetou seus motores, lançando-a em direção a um novo horizonte político. Preparem-se para uma imersão no passado, porque vamos entender como a democracia ateniense funcionava na prática. Imaginem um sistema político totalmente diferente do que conhecemos hoje, uma verdadeira viagem no tempo. A democracia ateniense era direta. Os cidadãos votavam diretamente nas decisões políticas, sem intermediários. Era como participar de uma assembleia gigante, onde cada voz tinha peso e relevância. Mas, como em todo bom sistema, haviam regras. Para participar, era preciso ser homem, livre, ateniense e maior de 18 anos. Mulheres, estrangeiros e escravos, infelizmente, não tinham direitos políticos. É como se estivéssemos observando o universo através de um telescópio com algumas lentes faltando. As decisões políticas eram tomadas na Eclésia, a Assembleia Popular. Imaginem a Ágora de Atenas, o coração pulsante da cidade, fervilhando com cidadãos debatendo, argumentando e votando em questões cruciais para o destino da polis. Era um sistema vibrante, imperfeito, mas incrivelmente inovador para a época. Se preparem para uma surpresa cósmica em Atenas. Muitos cargos públicos eram decididos por sorteio, e não por eleições. Isso mesmo, meus amigos.
A sorte tinha um papel importante na democracia ateniense. Era como jogar um dado cósmico para determinar quem ocuparia cargos de poder. A Bulé, por exemplo, era um conselho formado por 500 cidadãos responsáveis por preparar as leis que seriam votadas na eclésia. E adivinhem só, os membros da Bulé eram sorteados entre os cidadãos. Imaginem a cara de quem tirava a sorte grande e tinha a responsabilidade de moldar o futuro de Atenas. Essa prática visava evitar a concentração de poder nas mãos de um grupo específico, como os mais ricos, por exemplo. Era uma forma de garantir que qualquer cidadão, independentemente de sua posição social, tivesse a chance de participar ativamente do governo. Claro, haviam exceções. Os estrategos, por exemplo, que eram os generais responsáveis pelo exército, eram eleitos. Afinal, liderar tropas em batalha exige experiência e habilidades específicas, não é mesmo? A democracia ateniense, apesar de seus avanços, também tinha seus mecanismos de controle, e um deles era a ostracização. Imaginem um sistema onde os cidadãos podiam votar para exilar um político por 10 anos. Era como um cancelamento em massa da Grécia Antiga. Se um político se tornasse muito poderoso, ambicioso demais, ou ameaçasse a democracia, os cidadãos se reuniam na ágora e escreviam o nome do político em questão, em um pedaço de cerâmica chamado óstraca. Daí vem o nome ostracização. Se um número suficiente de votos fosse atingido, o político era exilado, banido de Atenas por uma década. Era uma forma drástica de lidar com aqueles que colocavam em risco o sistema democrático. E acreditem, nem mesmo os grandes nomes da história escaparam da ostracização. O famoso general Temístocles, por exemplo, foi ostracizado após ser acusado de corrupção. E até mesmo Aristides, conhecido como o Justo, foi exilado por um curto período após desentendimentos políticos. Assim como as estrelas que um dia se apagam, a democracia ateniense também teve seu fim. Após a Guerra do Peloponeso, Esparta, vitoriosa, impôs um governo oligárquico em Atenas. Imaginem a desilusão dos atenienses ao verem seu sistema político, tão arduamente construído, ruir diante de seus olhos. Embora a democracia tenha sido restaurada posteriormente, ela nunca mais voltou com a mesma força e vitalidade. A Grécia, antes palco de debates vibrantes e decisões populares, viu sua chama democrática enfraquecer. O golpe final veio com a ascensão do Reino da Macedônia, sob o comando de Filipe II, e posteriormente de seu filho, Alexandre o Grande. A Grécia, outrora berço da democracia, passou a fazer parte de um império, e o sistema político ateniense se tornou uma lembrança do passado. Apesar de seu fim, a democracia ateniense não desapareceu em vão. Assim como a luz de estrelas distantes que ainda nos alcança, o legado da democracia ateniense continua a brilhar, influenciando os sistemas políticos até os dias de hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, incorporaram o conceito de participação popular e separação de poderes, inspirados pelos ideais atenienses. A Europa, por sua vez, viu surgir modelos de assembleias e parlamentos que ecoam a eclésia da Grécia Antiga. É claro que a democracia evoluiu ao longo dos séculos. A democracia moderna é, em sua maioria, representativa, diferente da democracia direta de Atenas. Mas a ideia central, a essência da democracia, permanece a mesma: o poder nas mãos do povo. A democracia ateniense, com suas luzes e sombras, com seus acertos e erros, nos ensina que a busca por um sistema político mais justo e igualitário é uma jornada constante, um desafio que cada geração precisa enfrentar. A democracia ateniense, meus amigos, é como um cometa que cruzou o céu da história, deixando um rastro de luz e inspiração. É verdade que o sistema ateniense era imperfeito, com suas exclusões e contradições. Mas, como qualquer bom experimento científico, ele nos ensinou lições valiosas sobre a natureza humana e a busca por um governo mais justo. A chama da democracia, acesa na Grécia Antiga, ainda arde em nossos dias.
lembrando-nos de que o poder emana do povo. E isso, meus amigos, é algo que vale a pena defender.